Olá, pessoal. Vamos começar mais um vídeo de cálculo 3, tá? A gente vai continuar a falar hoje sobre séries de termos positivos, assim como no nosso último vídeo, séries de termos positivos. Então, a gente ainda está admitindo que todos os termos da sequência AN, do nosso termo geral, são maiores ou iguais a zero. Tá? Então, a gente está olhando aqui para a soma de AN, de n igual a algum valor inicial até infinito, onde a n é maior ou igual a zero para todo n, tá certo? Então, no último vídeo a gente já viu um tipo de teste que serve para determinar se séries desse tipo, se elas convergem ou não, que foi o teste da integral, em que a gente troca a série por uma integral imprópria. E aí, se a integral é convergente, a série também é convergente. E se a integral é divergente, então a série também é divergente, desde que a função, né, que a n, no caso, a função de variável real, que tem a mesma fórmula que ela, só que com variável real, que ela seja contínua, positiva e que seja decrescente. Hoje a gente vai ver outros testes que valem apenas para séries de termos positivos. O primeiro teste que a gente vai ver vai ser o teste da comparação. Na verdade, vão ser dois testes da comparação que a gente vai estudar hoje. Esse primeiro é o teste geral, digamos assim. Tá? Como que esse teste ele funciona? A gente vai ter duas séries com termos positivos. Tá? Então, sejam as séries AN e BN de termos positivos, certo? Séries de termos positivos. E a gente vai admitir que a gente sabe que um desses termos gerais que a gente tem aqui é sempre maior ou igual do que o outro, certo? Então, tais que, vamos supor, que Bn é sempre maior do que a n, certo? Não necessariamente que seja sempre para todo n, mas que a partir de um certo valor de n, a gente sempre saiba que o Bn ou é maior do que o An ou é igual. Então, eu vou admitir aqui que é para todo n, mas lembra que basta que seja a partir de um certo valor, certo? Então, o que o teste diz a gente é o seguinte, ó. Se a série do maior termo geral, certo? Bn, se ela for convergente, então a menor também é convergente. Tá? Então, a série de AN também é convergente. E diz a gente ainda que se a série que tem o menor dos dois termos gerais, né, que é o AN aqui, se a série de AN for divergente, então a série de Bn também é divergente. Certo? Então a gente está comparando a série com outra série. Certo? Digamos assim, ó, digamos que a gente está querendo determinar que essa série aqui, que ela converge ou diverge. Então a gente vai achar alguma outra série, no caso seria Bn aqui, só que tem que ser uma série que a gente já saiba se ela é ou não convergente. Então, possivelmente vai ser uma série geométrica, também poderia ser uma P-série, que a gente estudou no vídeo anterior, beleza? Então, se a gente mostrar que a n é sempre menor ou igual do que o termo geral de uma série que é convergente, então a n também tem que ser convergente. E vice-versa. Se a gente tem agora, ó, que a gente quer mostrar que a Bn diverge, se a gente mostrar que Bn é sempre maior ou igual que o termo geral de uma série que é divergente, então Bn também tem que ser divergente. Essencialmente é o seguinte, ó, lembra que todos os termos são sempre positivos, né? Então, se a gente soma todos eles, de 1 até infinito, ou esse resultado vai dar
infinito, no caso a minha série iria ser divergente, ou vai dar algo que, que é finito. No caso, vai ter que dar um número positivo, um número real, certo? Que seja positivo. Nesse caso, a série vai ser convergente. Então, veja, se por acaso a gente sabe que a maior das duas, que a série dela é convergente. Então, a série que vem aqui com a menor vai ser menor ou igual do que a soma da série maior. Como a série maior é convergente, aí a soma dela é um número. A soma da minha série menor vai ter que ser menor ou igual do que esse número. Portanto, ela não pode ser infinita, então ela tem que ser convergente também. Agora, digamos que a minha menor série, que ela é divergente, portanto, a soma dela aqui vai ter que ser infinita, certo? Porque eu só estou somando termos que são maiores ou iguais a zero. Então, a soma do lado direito, a soma da minha maior série, vai ser maior do que uma soma que deu infinito. Então, a soma da maior também tem que ser infinita, ou seja, também tem que ser divergente. A ideia, mais ou menos, é essa não é a demonstração de fato disso, certo? Mas já é suficiente para o que a gente quer realizar aqui. Agora, tenho muito cuidado que o teorema só funciona, certo? Que o teste só funciona nesses sentidos que a gente escreveu aqui. Se a maior for convergente, então a menor também é convergente. E se a menor for divergente, então a maior também é divergente. Digamos, por exemplo, que a gente veja que a menor ela é uma série convergente. O que é que dá para falar sobre a maior? Não dá para falar absolutamente nada, tá certo? Por que não dá para gente falar nada? Porque poderia ser que a maior também fosse convergente, né? Ou também poderia ser que ela fosse divergente. Vamos ver. Se a menor ela é convergente, quer dizer que a soma dela dá um número. A soma aqui da maior pode ser outro número maior do que esse, ou pode ser que seja infinito. Né? Vamos supor que a soma de AN ela é igual a 10, por exemplo. Então a soma de BN poderia ser 20, 30. No caso, BN também seria convergente. Ou poderia ser que a soma de BN ela fosse infinita. Aí BN seria divergente. Então, se a menor for convergente, não dá para afirmar nada, tá? Analogamente, se a maior ela é uma série divergente, então a soma que está aqui ela é infinita. A soma que está do lado de cá ela é menor ou igual ao que está aqui. Então, ela também poderia ser infinita, e aí também iria ser divergente, ou poderia ser que ela fosse finita, aí seria convergente. Então, se não for exatamente nessa configuração aqui, certo? Não dá para afirmar nada. Então, tenham muito cuidado na hora de usar esse teste, porque tem algumas situações em que ele realmente não se aplica. Vamos ver alguns exemplos agora. O nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte, ó, a gente vai olhar aqui para a série somatório de n igual a 1 até infinito de 5, certo? Sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3. Então, essa aqui que é a minha série. Eu tenho que verificar que ela é ou menor do que uma série que eu sei que é convergente, ou então maior do que uma que eu sei que é divergente. Como é que eu vou saber? Bem, nesse caso aqui a gente tem uma função que é racional, né? O que está aqui é uma função racional, ou seja, é um polinômio dividido por outro polinômio. Em cima eu estou com um polinômio que tem grau zero, porque é uma constante, e embaixo eu tenho um polinômio do segundo grau. Então a gente vai fazer a comparação com a seguinte série. Então, compare com a série que a gente vai obter da seguinte maneira. Então a gente vai de 1 até infinito ainda. Agora, qual que é a maior
potência de n que aparece aqui embaixo, no denominador. É o n ao quadrado. Tá? Então eu vou escrever aqui o n ao quadrado. Certo? Bem, e agora? Em cima, qual que é a maior potência de n que aparece? É o 5. Mas multiplicar por uma constante, a gente viu que não altera a convergência. Então, vamos comparar com 1 sobre n ao quadrado. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que essa série aqui, que ela tenha algo a ver com essa outra. Eu tenho que mostrar, no caso, que essa série aqui, que eu vou usar para comparar, é 1 sobre n ao quadrado. A gente sabe que ela é uma série convergente. A gente viu isso na última aula. Então, a gente tem que mostrar que essa série que está aqui, certo? Que ela é menor, certo? Ou igual, tá? Do que alguma coisa que tem a ver com essa outra de cá. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, repara que se a gente olha para esse pedaço aqui embaixo, esse 4n mais 3, 4n mais 3 é maior do que 0, né? Então, se a gente comparar 5 sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3, com alguma coisa que não tem esse 4n mais 3, que seria 5 sobre 2 vezes o meu n ao quadrado, eu posso dizer que essa minha fração ela vai aumentar ou vai diminuir. Bem, eu tô tirando uma coisa positiva do denominador. Então, quando eu passo desse denominador aqui para esse, eu estou diminuindo ele. E se eu diminuo o meu denominador, eu aumento o meu resultado, né? Então, isso aqui é menor, tá? O lado esquerdo é menor do que o lado direito. Beleza? Do jeito que ficou aqui, ficou 5 meios que multiplica 1 sobre n ao quadrado. Agora sim, ó, por quê? Porque a gente sabe que 1 sobre n ao quadrado é o termo geral de uma série que é convergente, né? Porque é uma p-série com p maior do que 1. E multiplicar aqui na frente por essa constante não altera a convergência. Se no caso a minha série 1 sobre n ao quadrado ela é convergente, se eu multiplico isso por 5 meios, continua convergente. Tá bom? Então eu estou vendo aqui que a minha série, que o meu termo geral, né, o meu AN, tá? Ele é menor do que esse outro cara que está aqui. Ó. Esse cara que está aqui é que seria o meu BN. Tá? Então, o AN ele é menor. No caso, bastava que ele fosse menor ou igual, mas aqui ele é menor, certo? Maravilha. Então, o AN é menor do que o BN. Eu sei que o BN é o termo geral de uma série que é convergente. Então, de acordo com o teste da comparação, eu posso garantir que essa série que está aqui, ela é convergente. Certo? Então, aí a gente já viu como que é uma dica para a gente saber com que série que a gente vai comparar. Se o meu termo geral for uma função racional, eu vou tentar usar a série, certo? A série que eu vou introduzir, ela vai levar em conta o maior coeficiente, a maior potência de n que tem aqui em cima, dividida pela maior potência de n que tem aqui embaixo. Eu vou tentar comparar com algo que seja parecido com essa série que a gente fez aqui. Ó. Não era exatamente 1 sobre n ao quadrado, mas era ela multiplicada por uma constante. E aí a convergência não é alterada. Beleza? Bem, então aí já temos esse exemplo inicial. Vamos ver mais um. Vamos ver mais alguns exemplos. Então deixa eu apagar aqui. Vamos ver agora esse exemplo. Ó, a gente vai olhar para somatório de n igual a 1 até infinito de ln de n dividido por n. Que a gente já analisou, né? Na última aula, a gente podia determinar se essa série era convergente ou não usando o teste da integral. Mas esse exemplo vai mostrar para vocês que não existe apenas um teste, tá, que se aplica para cada série. Ela pode ser determinada usando vários tipos de testes às vezes. E aí
Aí o trabalho da gente fica tentar descobrir qual que é o teste que garante ou não a convergência e que é mais fácil de a gente aplicar. Beleza? Então, veja, aqui agora eu tenho que comparar essa série com alguma série que eu já saiba que é convergente. Beleza? No caso aqui não é tão fácil de dizer qual que é a série que a gente tem que comparar, quanto lá no exemplo anterior, que era uma função racional, porque tem esse Ln. Mas vê, a gente vai comparar aqui com a série harmônica. Se a gente olhar para o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n, a gente viu que essa série é divergente. Beleza? E aí, qual que é a relação entre Ln de n dividido por n e 1 sobre n? Quem é maior? Bem, as duas têm esse n embaixo, então vai depender de quem for maior, se é 1 ou se é o Ln de n, né? Tá bom, então, como é que é o gráfico do Ln de n? Como é que é o gráfico do Ln de x em geral, tá? Então, a gente vai ter aqui o x, aqui o y. O gráfico do Ln de x, ele faz assim. Não é sempre que ele é maior do que 1, mas quando que ele é maior do que 1? Desculpa, quando que ele é igual a 1. Ln de x é igual a 1 quando x for igual a E. Tá? Então, digamos aqui, o x é E e o y é 1. Se a gente olhar para o x maior do que E, então o y vai ser maior do que 1. Certo? O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Ln de n é maior do que 1 se x for maior do que E. Desculpa, se n for maior do que E, tá? For maior do que E, é um número que está entre 2 e 3, né? Então, se a gente disser que o n é maior do que 3, por exemplo, então eu posso garantir que a Ln de n é sempre maior do que 1. Agora, se eu divido tudo por n, aí a gente vai ter Ln de n dividido por n é maior do que 1 sobre n. Ok, agora a gente tem realmente alguma relação de Ln de n sendo maior, certo, ou menor do que 1 sobre n. Será que dá para a gente aplicar o teste o teste que a gente acabou de aprender aqui? Bem, a menor é essa aqui. A gente sabe que a série dela ela é divergente, tá bom? A série dessa daqui ela é divergente. Então, a maior também tem que ser divergente de acordo com o teste da comparação, tá? Então, essa série aqui, ela também diverge. Certo? Diverge. Beleza? Então, não é que é 1 sobre n que eu estou dizendo que diverge, não, tá? 1 sobre n é convergente, tende a zero, tá bom? Mas a série, com termo geral 1 sobre n, que é a série harmônica, é essa que diverge. É ela que eu estou dizendo aqui que é divergente, tá certo? Vamos ver agora outro exemplo. O exemplo agora é o seguinte, vamos considerar a soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n fatorial. Beleza? Então, o que é que a gente faz aqui? A gente vai ter que primeiro dar uma reorganizada nos termos, certo? O que é n? O que é esse n fatorial? Certo? Mesmo que é que ele faz, bem, n fatorial é a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 e assim por diante, vezes n menos 1, né, até n. Bem, então, se o n ele for maior do que 2, então todos esses termos que aparecem daqui em diante são todos maiores do que 2, né? Então a gente pode dizer agora que isso aqui é maior do que? Do que 1 vezes 2, que são os termos que já apareciam aqui originalmente, e eu vou substituir todos os outros termos que ainda restam por 2. Então eu vou ter um 2 aqui que está no lugar desse 3, aí outro 2 que está no lugar do 4, aí outro 2 no lugar do 5 e assim por diante.
até outro 2 que está aqui no lugar do n, certo? O que é que eu posso afirmar aqui? Qual é a quantidade de 2 que eu tenho aqui nessa minha multiplicação? Bem, aqui eu tenho os termos que iam de 1 até n, portanto aqui eu tinha n termos, tá? Eu tinha n fatores aqui multiplicando. Nesse lado de cá, todos eles viraram 2, com exceção desse 1. Então eu tenho n menos 1 números 2 que estão multiplicando aqui. O que é que isso significa? Isso significa que n fatorial é maior do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n menos 1 vezes. Ou seja, 2 elevado a n menos 1. Isso dá a deixa para a gente, né? Por quê? Porque 2 elevado a n menos 1 tem a ver com uma série geométrica, tá bom? Então, só que a n aqui da gente, certo? Esse termo geral aqui da gente não é o n fatorial, é 1 sobre n fatorial. Então, o que a gente sabe agora é que 1 sobre n fatorial, beleza? É menor, tá certo? Do que 1 sobre 2 elevado a n menos 1. 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que 1 meio elevado a n menos 1. Isso aqui vale se o n for maior do que 2, né? Foi aquilo que eu tinha falado originalmente. Então, se o n for maior do que 2, isso aqui já é verdade. Se o n for igual a 2, também é verdade, porque aqui eu ia ter eu iria ter 1 vezes 2 aqui, né? Que 2 fatorial é 2, e 2 elevado a 2 menos 1 dá 2, certo? Também. Então, isso aqui vale se o n for maior ou igual a 2, certo? Então, o que é que eu posso falar sobre a série com esse termo geral que está aqui? Somatório de 1 meio elevado a n menos 1. Ela é uma série geométrica. Qual é a razão? A razão é 1 meio. R é 1 meio que está entre menos 1 e 1. Portanto, essa série que está aqui, ela é convergente. Beleza? O que é que isso garante a gente? Que a série com esse outro termo geral que está aqui, que é a que a gente quer, né? Somatório de 1 sobre n fatorial, isso aí vai ficar menor do que o termo geral de uma série que é convergente. Portanto, essa série aqui também é convergente pelo teste da comparação. Beleza? Então, vê que é um teste bem poderoso, mas que tem um problema, né? A gente precisa, às vezes, fazer alguma manipulação para descobrir com qual série que a gente tem que comparar. E isso atrapalha muito em algumas situações. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma espécie de aperfeiçoamento desse teste, tá? Beleza. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo agora é o seguinte: ao invés de a gente ter simplesmente 1 sobre n fatorial, a gente vai ter agora ainda envolvendo outro termo. Então, a gente vai ter n igual a 1 até infinito. Aí o nosso termo vai ser n fatorial sobre n elevado a n. Certo? Ok, então, o que é que dá para a gente afirmar aqui? Tá bom, vamos tentar escrever esse n fatorial sobre n elevado a n de uma outra forma. Então, n fatorial sobre n elevado a n, o que é isso? Em cima a gente vai ter, de novo, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, etc., até n menos 1 e n. Então, são n termos aqui em cima, só que são n termos diferentes. Enquanto aqui embaixo também são n termos, mas todos eles são iguais a n. Então, eu vou ter n vezes n, vezes n, vezes n, e assim por diante, vezes n, vezes n. Tá bom? Bem, então a gente vai meio que repetir um argumento que a gente já utilizou aí em uma outra situação. A gente vai quebrar isso em duas partes. A gente vai ter esse pedaço aqui que eu separei e esse outro, tá?
Então, entre 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o n, o maior deles é o n, que é o último termo que aparece aqui nessa multiplicação. Então, todos esses termos aqui que estão dentro dos colchetes verdes são menores, tá? Certo? Ou iguais, né? Se a gente cancelar esse aqui, aí realmente todos eles vão ser menores do que o termo que está exatamente abaixo. Então, 3 é menor do que n, 4 é menor do que n, certo? 5 é menor do que n, e assim por diante, até o n-1, que é menor do que n também. Então, dentro dos colchetes, o que está em cima é menor do que está embaixo. Portanto, esse número que está aqui, certo? É algo que é menor do que 1. Tá bom? É menor do que 1, tá? Se o meu n aqui for maior ou igual a 2. Por quê? Porque eu estou querendo deixar o 1 e o 2 aqui na frente separados. Então, se o n for maior ou igual a 2, então eu posso afirmar, beleza, que isso aqui é menor do que 1 vezes 2, que é o que restou aqui em cima, sobre n vezes n, que é o que restou aqui embaixo, que é n ao quadrado. Tá? Então, o meu AN, o meu termo geral que eu estou considerando, é menor do que 2 sobre n ao quadrado. O que eu posso falar sobre a série que tem esse termo geral? Esse 2 aqui eu posso tirar de dentro da minha série, porque ele é uma constante multiplicativa, certo? E o que resta é 1 sobre n ao quadrado, que é uma p-série convergente, porque o expoente aqui, p, é maior do que 1. Tá bom? Então, a gente acabou de mostrar que o AN aqui da nossa série, que o nosso termo geral é menor do que o termo geral de uma série que é convergente. Então, essa série aqui também é convergente, por causa do teste da comparação, tá certo? Então, mais uma vez, aí vocês estão vendo que a gente tem que fazer alguma argumentação para achar quem é a outra série que a gente vai ter que comparar. Vamos ver agora um outro teste, que é uma adaptação do teste que a gente acabou de ver, que em algumas situações não, não necessita que a gente faça isso. Tá? Esse teste é chamado de teste da comparação do limite. Beleza? Então, como é que esse teste funciona? Ao invés de ele fazer essa comparação usando uma desigualdade, certo? Dizer que uma série é menor do que a outra, dizer que um termo geral é menor do que o outro, a comparação aqui vai ser feita usando, certo, um limite. Então, a gente ainda precisa ter duas séries que tenham apenas termos positivos, então a soma de AN e soma de BN, séries de termos positivos. Beleza? E agora a gente vai supor que o limite de AN sobre BN dá um número real positivo. Então, o limite de AN sobre BN é claro quando o N for ao infinito, tá? A gente vai supor que esse C aqui, tá? C é um número real maior do que zero. Então, C é um número real. Isso significa que C não pode ser igual a infinito, tá bom? E tem que ser maior que zero. Então, que ele é maior ou igual a zero é fato, porque tanto a n quanto bn são maiores ou iguais a zero. Beleza? Então, o C tem que ser maior ou igual a zero. Mas eu estou pedindo que ele não seja igual a zero, tá? Então, tem que dar 1, 2, 3, 10 milhões, π, certo? Raiz de 2, qualquer coisa que seja um número real e que seja maior do que zero. Então, se isso acontecer, tá? Então, as duas séries têm o mesmo comportamento. Então, as duas séries têm o mesmo comportamento. O que é que eu estou querendo dizer com essa
frase. Estou querendo dizer que se uma for convergente, então a outra também é. E que se uma for divergente, então a outra também vai ser. E aqui não tem nenhuma preocupação em, eu vi que é menor que é convergente, então eu não posso garantir nada. Não, se a de cima for convergente, a de baixo também é convergente e vice-versa. Se a de cima for divergente, então a de baixo é divergente e vice-versa, desde que o limite aí seja um número real positivo. Certo? Novamente, não vou demonstrar. A demonstração disso é uma consequência lá do outro teste que a gente acabou de ver, mas não vamos entrar em detalhes, tá? Vamos logo ver os exemplos. O exemplo inicial que a gente vai resolver vai ser o seguinte: a gente vai considerar a série de termo geral, bem, ela vai de 1 até infinito, certo? E o termo geral dela vai ser n ao quadrado menos 1 dividido por 3n à quarta, certo? Mais 1. Beleza, né? Então a gente vai ter que dizer qual que é a outra série com quem a gente vai comparar essa. Então essa aí, certo? Isso aqui é o AN. Então eu vou dizer quem é o BN. Da mesma forma que naquele outro exemplo lá que a gente tinha visto, isso aqui é uma função racional. Então eu vou seguir a mesma dica que eu tinha dado antes. Eu vou comparar com quem? Então eu vou olhar para o n igual a 1 até infinito, e aí eu pego a maior potência de n que aparece aqui em cima, que é n ao quadrado, dividido pela maior potência de n que aparece embaixo, que é n à quarta. Simplificando isso daqui, vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado, que é o quê? Que é convergente. Vamos dar agora uma olhada em como que fica o nosso limite. Tá? Então, quem que é o limite de AN, certo? AN seria essa série aqui, sobre BN. BN seria... desculpa, o AN seria o termo geral aqui, tá? E o BN seria o termo geral dessa outra. Então vai ficar n ao quadrado menos 1 sobre 3n à quarta mais 1 sobre 1 sobre n ao quadrado. Então como é que a gente faz? A gente vai repetir a primeira e multiplicar aí pelo inverso da segunda, então fica n ao quadrado menos 1 sobre 3 vezes n à quarta mais 1 vezes n ao quadrado sobre 1, não é isso? Beleza. Então, o que é que vai dar? Limite de... Então, ó, a gente tem aqui o n ao quadrado vezes n ao quadrado, vai dar n à quarta, aí menos 1 vezes n ao quadrado. Então, ficou n à quarta menos n ao quadrado aqui em cima. E aqui embaixo ficou simplesmente 3 vezes n à quarta mais 1. Aí volta aí algumas aulas que a gente viu como que faz para calcular limites de funções racionais. Tá? A gente tinha visto que se os graus do numerador e do denominador fossem iguais, então o limite que ia dar ia ser só olhar para o seguinte, para o coeficiente líder que aparece aqui em cima, que é o termo que multiplica a maior potência de n, que é 1, né? Dividido pelo coeficiente líder de baixo. Então vai dar 1 sobre 3. Então é o 1, que é o líder daqui de cima, sobre 3, que é o líder daqui de baixo. Então 1/3 é um número real, certo? E é positivo. Tá bom? Então as duas séries têm que ter o mesmo comportamento. O que é que dá pra gente concluir então? Que a série dada lá no começo, a série original, que ela é convergente. Beleza? Pelo teste da comparação do limite. Então, se uma converge, a outra também converge. Tá certo, né? Vamos pegar outro exemplo agora. Vai ser um exemplo mais ou menos parecido. Então, exemplo, a gente vai considerar somatório de n igual a 1 até infinito. No numerador, a gente vai ter 2n ao quadrado mais
3n, certo? E aqui embaixo, aí a gente vai ter raiz quadrada de 5 mais n à quinta. Beleza? Então não é exatamente uma função racional, porque embaixo não é um polinômio, é a raiz quadrada de um polinômio. Mas eu vou usar o mesmo raciocínio. Com quem que eu vou comparar essa série? Eu vou comparar com... Então as minhas... A série agora vai ser a seguinte, eu vou de n igual a 1 até infinito, eu pego aqui em cima a maior potência de n que tiver, que é n ao quadrado, e aqui embaixo, quem é que é a maior potência de n que aparece? É o n à quinta, só que é um n à quinta que está dentro de uma raiz. Então eu vou comparar com raiz de n à quinta, raiz quadrada de n à quinta. E agora eu vou organizar isso daqui, ó. Por quê? O que é que eu posso afirmar sobre raiz de n à quinta? Isso aí é a mesma coisa que n é elevado a 5 sobre 2. Beleza? Então, quando a gente ajeitar, a gente vai ter alguma potência de n em cima e alguma potência de n embaixo. Como é que vai ficar, então? A gente tem n ao quadrado aqui em cima e tem n elevado a 5 meios aqui embaixo. Tá? Repara que isso é a mesma coisa que o quê? Que soma de n igual a 1 até infinito de quem? Normalmente, como é que a gente faz? A gente repete, né, a base e subtrai os expoentes. Né? Iria ficar como? Ia ficar n elevado a 2 menos 5 meios. Certo? Mas não é exatamente isso que a gente quer, porque esse n aqui vai estar no meu numerador. E quando a gente trabalha com alguma p-série, a gente tem um n no denominador. Então, ao invés de eu jogar esse n elevado a 5 meios, que está aqui embaixo, lá para cima, com o sinal trocado no expoente, eu vou fazer o inverso. Eu vou jogar esse n ao quadrado que está aqui em cima, aqui para baixo, com o sinal trocado lá no expoente. Então, na verdade, o que eu vou olhar não vai ser isso daqui, tá? Vai ser n elevado a 5 meios menos 2. 2 é a mesma coisa que 4 meios. Então, ficou 5 meios menos 4 meios dá 1 meio. Ou seja, ficou 1 sobre n elevado a 1 meio aqui embaixo. É uma p-série, beleza? E o p, que é esse 1 meio que está aqui, é o p, né? Ele é menor ou igual a 1. O que aqui significa? Significa que essa série ela é divergente. A gente viu isso no vídeo anterior, na nossa última aula. Tá bom? Então agora eu vou olhar para o limite disso, certo? Desse termo geral aqui, sobre esse. No caso, eu não vou escrever esse, tá? Eu vou escrever esse aqui porque vai me facilitar. Já que isso é a mesma coisa que o que a gente ficou no final. Certo? Se esse limite der um número real positivo, então eu posso garantir que essa série original aqui, que ela é divergente também. Tá bom? Então vamos apagar aqui em cima. Aqui eu acabei de notar que eu escrevi errado, certo? Não é, aqui seria comportamento agora. Beleza? Então apaga aqui e vamos ver o que é que vai dar. Certo? Como é que vai ficar esse meu limite? Então, eu vou ter o limite de quem? Disso. Então, 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz quadrada de 5 mais n elevado à quinta sobre... Bem, como eu tinha falado, deveria ser isso aqui, né? Mas eu vou escrever ele... assim, desse jeito, porque fica mais fácil. Então, eu vou dividir por n ao quadrado mais raiz quadrada de n elevado à quinta. Beleza, então isso aqui vai ficar, de novo, repete a de cima. Então, 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta, certo? Aí, vezes raiz de n à quinta sobre n ao quadrado. Vamos organizar, para ficar mais fácil. Vamos juntar, certo?
esse aqui com esse, certo? E vamos juntar também esse com esse. Então vai ficar assim. Eu vou ter 2n ao quadrado mais 3n sobre n ao quadrado, tá? Vezes o limite de raiz quadrada, né? Toda de uma vez aqui, eu vou escrever assim, de n à quinta aqui em cima, sobre 5 mais n à quinta. Que foi que eu fiz aqui com essa minha arrumação, né? Eu tenho o limite de uma multiplicação. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então eu fiz esse termo aqui sobre esse, tá? E aí multipliquei pelo limite desse outro termo daqui, certo? O limite que envolvia esses dois. Aí ficou isso, tá? Que é essa parte daqui, vezes esses. Só que eu tenho raiz em cima e raiz embaixo, então eu posso escrever tudo dentro de uma única raiz, certo? Eu já posso dizer de cara quanto que é o limite para esse meu primeiro pedaço? Posso, porque a minha sequência é uma função racional, tá? Em que o numerador e o denominador têm os mesmos graus. Então, o resultado vai ser o meu coeficiente líder daqui de cima, que é 2, dividido pelo coeficiente líder daqui de baixo, que é 1. Então, aqui o limite vai dar 2. Mas e aqui? Tá? Então, como é que vai ficar aqui, né? A gente vai ter duas vezes esse outro limite. Aí aqui a gente pode usar, certo, uma ferramenta que é bastante útil. Quando a gente olha para a função, certo, raiz quadrada, ela é uma função contínua. Beleza? Sempre que a gente faz o limite de raiz quadrada de alguma outra função, certo? Quando x tende a x0, sei lá, a gente pode trocar a ordem entre o limite e a raiz. Ou seja, a gente pode, ao invés de inicialmente calcular quem é a raiz e depois dizer quem é o limite, a gente pode, certo? Primeiro calcular quem é o limite, tá? E depois tirar a raiz. Isso ajuda bastante. Isso não é só uma propriedade que vale para a raiz quadrada. Qualquer função contínua vai satisfazer isso, tá? Se fosse, por exemplo, se a gente estivesse querendo calcular o limite de e elevado a uma certa função, quando x tende a x0. Então, a função exponencial, ela é contínua. Então, tanto faz eu, certo, primeiro fazer e elevado à minha função e aí depois calcular o limite, como eu posso primeiro calcular quem é o limite da minha função que está lá no expoente, certo? E depois elevar a esse resultado. Tanto faz. Por quê? Porque a função exponencial é uma função que é contínua, tá? Então, se a gente usa essa propriedade, vai facilitar muito aqui a nossa vida. Porque a gente tem o limite da raiz de alguma coisa. O que é que dá pra gente fazer, então? Trocar a ordem do limite com a raiz. E aí a gente vai escrever assim, ó, raiz do limite de n à quinta sobre 5 mais n à quinta. Beleza? Ao invés de a gente primeiro determinar quem é a raiz e depois calcular quem é o limite, a gente primeiro vai calcular quem é o limite do que está dentro da raiz e depois tirar a raiz. Isso vale para qualquer função que seja contínua. Aí agora já foi, né? Porque aqui o meu coeficiente líder é 1, aqui embaixo ele também é 1, os dois têm o mesmo grau, portanto, o limite do que está dentro da minha raiz aqui vai ser 1 sobre 1, né? Vai dar 1. Então, o resultado vai dar 2 vezes 1, que é 2. E 2 é um número real que é positivo. Ou seja, as duas séries têm o mesmo comportamento. Como a gente já viu, que uma das séries ela era divergente, que era essa série daqui. Então, a outra série também é divergente. Tá? Então, a série original diverge pelo teste da comparação do limite.
Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Tá, o nosso exemplo agora vai ser o seguinte. A gente vai olhar para somatório de n igual a 1 até infinito de 1 mais 1 sobre n ao quadrado vezes e elevado a menos n. Então, os outros dois exemplos que a gente resolveu, eles foram exemplos que falavam sobre funções racionais, né? Não é o que acontece aqui. Aqui a gente não tem uma função racional. O que é que dá para a gente fazer, então? Bem, ó, tem essa função aqui, tem essa parte aqui do meu termo geral que está bem em evidência, né? Isso aqui é elevado a menos n, é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a n. Isso chama a atenção. Por quê? Porque a série que tem esse termo geral aqui é uma série geométrica, né? E ela teria como razão, certo? 1 sobre e, que está entre menos 1 e 1. Portanto, se eu olhar para a série com esse termo geral, ela seria uma série convergente. Então, a gente vai comparar. Então, compare com somatório de n igual a 1 até infinito, beleza? De e elevado a menos n, porque isso é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a n, que é convergente. Beleza? Então, vamos lá, vamos mostrar quanto é que vai dar esse limite agora. A gente vai ter o limite desse negócio aqui, então de 1 mais 1 sobre n ao quadrado vezes e elevado a menos n sobre e elevado a menos n. Bem, vai cancelar a exponencial aqui com a exponencial de cá e vai ficar somente o limite de 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Que é que dá para fazer de novo, né? Bem, elevar ao quadrado é uma função que é contínua. Então, isso aqui a gente pode reescrever como o limite de 1 mais 1 sobre n, certo? E eleva esse resultado todo ao quadrado. Por quê? Porque elevar ao quadrado é uma função que é contínua. Então, tanto faz a gente elevar primeiro esse negócio ao quadrado e depois calcular quem é o limite, como a gente calcular o limite do termo que está elevado ao quadrado e depois elevar o resultado ao quadrado. Certo? Quanto é que vai dar aqui, né? Quando n vai para infinito, esse 1 sobre n vai a zero. Beleza? Vai ficar somente o limite de 1 que é igual a 1. Então ficou 1 ao quadrado, é 1 aqui, tá? 1 é um número real positivo, portanto as duas séries têm o mesmo comportamento. Então a série original ela também é convergente. Beleza? Beleza. Pronto, massa. Então a gente vai agora ainda continuar mais um pouco com a aula da gente. Vamos introduzir, certo, mais um conceito, que é o conceito de convergência absoluta. E vai ser muito importante nos outros testes que a gente vai estudar ainda, que são os testes da razão e da raiz. Mas esses dois vão ficar para a nossa próxima aula, tá? Então, o que é que significa dizer que uma série é absolutamente convergente? Então, dizemos que a soma de AN é absolutamente convergente, certo? Aí aqui, essa série não precisa ser mais de termos positivos, tá? Vocês vão ver até que nem faria sentido a gente estudar, certo, esse conceito com uma série que seja de termos que seja termos positivos. Então, ela vai ser absolutamente convergente se a série
do módulo de AN for convergente. Certo? Então, por isso que não faz nem sentido a gente falar sobre convergência absoluta quando a série já é de termos positivos, porque aí o módulo do AN vai ser o próprio AN, não tem diferença entre a série, certo? Com o módulo e sem o módulo. Então, de onde que vem isso, né? Por que é convergência absoluta? Porque um outro nome para o módulo de um número é o valor absoluto dele. Então, quando a gente fala que a série é absolutamente convergente, ou que ela converge absolutamente, é porque ela converge em valor absoluto. Se eu botar o módulo lá no AN, ela fica uma série convergente. Tá? Então, por que isso é importante? Já já a gente vai ver, mas primeiro vamos ver uns exemplos, tá? Se a gente começa, por exemplo, com essa série aqui, ó. Somatório de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Então, de n igual a 1 até infinito. Tá? Então, essa série, ela é absolutamente convergente. Bem, então, para eu ver isso, eu tenho que botar o módulo aqui nesse AN. Certo? Como é que fica, então? A gente vai ter somatório de n igual a 1 até infinito, aí do módulo de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Mas menos 1 elevado a n vai ficar somente mudando o sinal, né? Vai ficar 1 menos 1, certo? 1 menos 1. Se eu botar em módulo, os menos 1 todos vão virar 1. Então não tem necessidade mais de a gente considerar esse módulo aqui em cima. Todo mundo vai ter numerador igual a 1. E o n ao quadrado que está aqui embaixo, ele é positivo, então o módulo dele vai ser ele mesmo. Então, quando a gente olha em módulo, a série que fica é somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado, tá? Que é convergente. Beleza? Ela é convergente. Então, se a série em módulo ela é convergente, significa que essa série aqui ela é absolutamente convergente. Tá bom? Absolutamente convergente. Agora observa que ser absolutamente convergente é um novo conceito que é diferente de ser convergente, tá? A princípio não tem nenhuma relação. Se a série converge absolutamente, não posso garantir nada sobre ela convergir sem o módulo. Nesse caso, a gente pode garantir também que ela é convergente. Por quê? Só é a gente usar o teste da série alternada, né? que a gente estudou 2 aulas atrás. O meu Bn aqui é 1 sobre n ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero, é decrescente e ele tende a zero. Então, essa série aqui ela é convergente pelo teste da série alternada. Então, ela é convergente e ela também é absolutamente convergente, tá? Vamos ver outro exemplo. O outro exemplo aqui vai ser somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, dividido agora por n. Certo? Então, eu posso dizer que ela converge absolutamente. Então, a gente tem que olhar para a série em módulo. Como é que vai ficar? Vai ficar de n igual a 1 até infinito, bota o módulo em cima, bota o módulo embaixo. O módulo em cima vai dar o quê? Bem, a gente vai ter menos 1 elevado a n, em módulo todo mundo vai ser igual a 1, né? E o módulo de n lá embaixo vai continuar sendo n, porque n é maior ou igual a zero, certo? Mais ainda, ele é maior ou igual a 1. Então, aqui eu vou ter de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n, que é a série harmônica. Ela é divergente. Então, a gente acabou de ver aqui o quê? Que essa série, certo, original aqui, ela não é absolutamente convergente. Tá bom? Não é absolutamente convergente. Por quê? Porque quando a gente bota o módulo no seu termo geral, a gente obtém uma série que é divergente. Mas a gente também pode determinar se a série mesmo
se ela é ou não convergente. Só é usar o teste da série alternada mais uma vez. Aqui o meu Bn é 1 sobre n, ele também é sempre positivo, é sempre decrescente e ele tende a zero. Então ela é convergente, beleza? Pelo teste da série alternada. Então, quando a série ela é convergente, mas ela não é absolutamente convergente, aí a gente diz que a série é condicionalmente convergente, certo? Condicionalmente convergente. Então a gente está dizendo que a convergência ela é condicional, ela só funciona sem o módulo. Se a gente colocar o módulo, aí ela diverge. Tá? Mas eu tinha falado que a princípio não tem nenhuma relação entre ser absolutamente convergente e ser convergente, mas somente a princípio, porque de fato dá para demonstrar que se a série for absolutamente convergente, então ela também tem que ser convergente. É isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos apagar aqui. Então esse que é um teorema. Teorema se a n, se essa série converge absolutamente, então converge. Esse a gente vai demonstrar. Ele é apenas uma aplicação do teste da comparação que a gente viu hoje. Tá bom? Então, vamos supor que ela converge absolutamente. O que é que isso significa? Dizer que ela converge absolutamente é dizer que a série com o módulo é convergente. Certo? Então, essa série ela é uma série de termos positivos, mas não tem nenhuma garantia que a série de AN também é. Então, a gente tem que fazer alguma manipulação aqui para garantir que fiquem apenas séries com termos positivos. Certo? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai adicionar AN com o módulo de AN. Se eu pego x e somo ao módulo de x, isso pode me resultar em um número negativo. Bem, se o x ele for positivo, então o módulo de x é igual a x, né? Então a gente teria módulo de x aqui, também iria ter módulo de x aqui, isso aqui seria igual ao módulo a 2 vezes o módulo de x, se o x for positivo. Também se o x for igual a zero dá certo, tá? Então isso aqui é menor ou igual do que 2 vezes o módulo de x, certo? Quando é que isso vai dar igual? Quando o x for maior ou igual a zero. Agora, por outro lado, se o x for negativo, aí o módulo de x é igual ao quê? A menos x, né? Por exemplo, o módulo de menos 3 é 3, que é menos 3. Então, nesse caso, se o x for negativo, x mais o módulo de x vai ser a mesma coisa que x mais menos x. Ou seja, vai dar zero. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, certo? Também. Quando é que vai ser zero? Quando o x for negativo. Então, x mais módulo de x é um número que está entre 0 e 2 vezes o módulo de x. Ou seja, esse negócio aqui é sempre maior ou igual a zero. Era isso que eu queria usar. Isso aqui é maior ou igual a zero. Na verdade, isso ele ou é zero, ou ele é igual a 2 vezes o módulo de AN. Mas, em geral, ele está no meio do caminho, né? Ou ele está aqui, ou ele está aqui, certo? Então, AN mais módulo de AN vai me dar uma série, vai ser o termo geral de uma série de termos positivos agora, porque isso aí é sempre maior ou igual a zero. Tá? Então, esse pedaço aqui, se eu olhar para a série 2 vezes a soma do módulo de AN, isso aí é o quê? É convergente. Por que é convergente? Porque a série AN converge
absolutamente. E aí a gente tem uma outra série, né, de AN mais o módulo de AN, que é uma série de termos positivos, pelo que a gente está vendo aqui, cujo termo geral é menor, certo? Ou igual, do que o termo geral de uma série convergente. Então essa aqui também é convergente por conta do teste da comparação. O que é que dá para a gente fazer agora? Junta tudo isso aí. A gente sabe que AN é igual ao quê? A série de AN ela é igual à série de AN mais o módulo de AN menos a série do módulo de AN. Né? Fica AN mais módulo de AN menos módulo de AN, vai cancelar. Então, essa série que está aqui, ela é convergente. Essa série que está aqui, ela é convergente. Certo? Também a gente viu já há algumas aulas que soma e diferença de duas séries que sejam convergentes também é uma série convergente. Tá? Então, a gente tem agora garantido que essa série ela é convergente. Então, sempre que uma série for absolutamente convergente, ela também tem que ser convergente. Então, a gente tem duas opções, né? A série, então, se eu tenho AN e módulo de AN, o que é que pode acontecer? Bem, se essa aqui é convergente, então essa aqui ela ainda é convergente. Agora, se essa aqui for divergente, não dá para garantir nada. Então, essa aqui pode ser convergente ainda, ou pode ser que as duas sejam divergentes. Certo? Nesse caso aqui, é o caso em que a série converge absolutamente. Nesse caso aqui, é o caso em que a série ela é condicionalmente convergente. Beleza? Então, vamos ver ainda mais um exemplo e a gente encerra essa aula. Tá bom? Então, o exemplo é o seguinte. A gente vai olhar para somatório de n igual a 1 até infinito de cosseno de n sobre n ao quadrado. Tá? Então a gente vai aqui, certo, aplicar esse conceito de convergência absoluta junto do teste da comparação que a gente já tinha estudado antes, certo, no começo do vídeo. Então, vê, a gente sabe, né, que o cosseno de n ele está sempre entre menos 1 e 1. Se a gente bota em módulo, o módulo do cosseno de n ele é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 1. Beleza? Então, a gente vai aqui na prática demonstrar que essa série ela é absolutamente convergente. Como é que ela fica se a gente bota o módulo? Se a gente bota o módulo, a gente vai ter somatório de n igual a 1 até infinito do módulo do cosseno de n sobre n ao quadrado. Módulo em cima e módulo embaixo é a mesma coisa que olhar dessa forma daqui. Ó. Vai ficar o módulo do cosseno de n aqui em cima e aqui embaixo o módulo de n ao quadrado. Só que a gente sabe que o módulo do cosseno de n é menor ou igual a 1, tá? Então, ó, módulo de cosseno de n sobre n ao quadrado, né? Que aqui a gente pode, se quiser, desprezar esse módulo, porque o n ao quadrado ele já é maior ou igual a 0, certo? Ele é positivo. Então, a gente tem módulo do cosseno de n sobre o n ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual que o quê? Ó, isso aqui é maior ou igual a 0, né? Portanto, é uma série que tem apenas os termos positivos, já que eu botei o módulo. Mas o módulo do cosseno de n é menor ou igual a 1. E em cima eu vou repetir. Então, esse cara que ficou aqui, ele é o termo geral de uma série que é convergente. Tá? Ou seja, esse termo ele é menor ou igual do que o termo geral de uma série que é convergente. Pelo teste da comparação, essa série aqui é convergente. O que é que isso significa? Significa que essa série daqui
é absolutamente convergente. Repara que o que a gente fez foi o quê? Foi demonstrar não que essa série é convergente, mas que essa série com o módulo que ela é convergente. Para fazer isso, a gente usou o teste da comparação. Aí agora, se essa série aqui ela é absolutamente convergente, então ela é convergente por causa do teorema que a gente acabou de estudar. Beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.